Quando a pessoa opera nesse modo Feature Factory, aí o que ela fica com receio? Ela fica com receio de ser substituída pela AI. Se você não está usando o Cursor ou não está usando o Cloud Code, né, você tem uma visão muito desfasada da coisa, porque é completamente diferente, né? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Produto em Pauta, além das buzzwords. Aqui é o Joca. Aqui é o Felipe Castro. E hoje a gente vai falar de um tema bem curioso, para dizer o mínimo, né? Na verdade, em menos de um mês eu tive contato com duas clientes minhas que trouxeram uma informação que eu inicialmente achei super curiosa, depois eu comecei a entender um pouquinho mais do que estava acontecendo ali. Mas o que elas me trouxeram? Elas falaram, poxa, a gente está aqui adotando AI, né? A empresa inteira está adotando AI, mas o time mais refratário a adotar AI tem sido exatamente o time de desenvolvimento de produto, o pessoal de engenharia, produto, design. Eles estão mais refratários, dizendo, poxa, isso que a AI faz não é código de produção, isso aí só serve para brincar. Então, a ideia aqui é a gente debater um pouco sobre isso. Eu tenho visto um pouquinho de razões aqui, o Felipe tem visto razões um pouco diferentes, então vamos conversar sobre isso. Você tem visto isso, Felipe, com as suas clientes? Isso já apareceu em algum caso? Sim, eu acho que é diferente. Primeiro tem as pessoas que tentaram usar meses atrás e não usaram de novo, né? A gente pega em engenharia, né, em coding, teve um salto muito grande nos últimos meses, né? E aí você tem discussões você pega assim, o Andrew Scarpati, que foi cofundador da OpenAI, foi diretor de AI da Tesla, assim, ele falando que está se sentindo perdido e para trás porque evoluiu muito, assim, e é um jeito completamente diferente de trabalhar, né? Ele tweetou isso. E aí é engraçado que o primeiro reply no Twitter, na thread, o cara falou assim, eu criei o Cloud Code e também estou me sentindo perdido. Então foi um engenheiro que criou o Cloud Code primeiro, né? E eu também me senti perdido porque o nível de possibilidades é muito diferente. Então, o que todos os experts de engenharia estão dizendo teve um salto gigante de performance dessas ferramentas nos últimos 6 meses, e quem olhou um ano atrás está com a visão completamente errada, né? Então, quem diz que não tem código de qualidade, código... Lembrando que o Andrew Scarpati é o cara que criou o termo vibe coding, né? E o termo vibe coding era um código que é para você jogar fora, né? A ideia é você está lá na vibe, não se preocupa com o código, vai lá e... né? Então, era para isso que ele usava, né? E aí, cara, teve um salto de qualidade, especialmente com o Claude, o Opus 4.5, e as ferramentas todas, então mudou muito. Então, o primeiro fator acho que é esse, as pessoas estão desatualizadas, né? A pessoa que usou lá atrás não sabe, né, o salto que deu em termos de agentic behavior, etc. Ou pode ser também as pessoas que estão usando, isso eu também já vi, não estão usando as ferramentas da Anthropic. Tem gente que, às vezes, empresa grande, só usa o Copilot da Microsoft. Se você não está usando o Cursor ou não está usando o Cloud Code, né, você tem uma visão muito desfasada da coisa, porque é completamente diferente, né? E aí tem uma outra frente, que aí é fora de coding, fora de usar a ferramenta antiga, as pessoas não se desaprenderem o modelo antigo, né? Porque o que acontece gerar código agora é rápido e barato. E todo o modelo de criação de produto foi pensado onde gerar código era caro. Então, 2 exemplos. Tem uma startup que eu acompanho, que o time de design teve muita resistência para usar AI, porque quando eles começaram a usar Cursor, eles conseguiam gerar protótipo tão rápido, né, o time de engenharia, que eles conseguiam botar 5, 6 versões da feature no ar, testar, A/B testing, ele tem uma plataforma de experimentação, né, para descobrir o que era. Só que o time de design queria fazer que todas as opções fossem pixel perfect, exatamente, queria fazer... são 2 semanas para cada um. Enquanto isso, o time de engenharia já lançou 50 versões, né? Porque o modelo mental do design teve que mudar. Assim, cara, isso aqui... Porque o modelo deles era, se vai para o app, tem que estar perfeito.
mas que se vai para o app só para 1% dos usuários e vai ficar tipo 2 semanas lá, tanto faz. Você não precisa estar perfeito, né? Precisa estar bom o suficiente. E aí, assim, eles depois tiveram um trabalho grande de mudança de mindset para mudar isso. E aí o que eles fazem? Eles fazem o protótipo usando. Aí eles usam design systems, puxam do Figma, né, o cursor puxa para ter seguir a marca, etc. Os padrões de design. E aí faz 10 versões. E aí, depois que eles testam a versão que está melhor, aí o time de design vai lá e refina a experiência. Entendeu? Ou seja, eles fazem a ordem contrária. Né? Porque agora você consegue fazer o protótipo em produção. O time de design até tinha um modelo que eles conseguiam fazer protótipo se fosse para fazer num teste de usabilidade, se fosse para fazer, né, fazer só o wireframe. Mas agora você consegue fazer em produção. E demorou para os designers aprenderem isso, porque eles foram ficando para trás. Né? E eu também já vi de várias empresas, aí é mais o modelo, pessoas que estão no modelo mais feature team, etc., feature factory, que tinha lá todo um processo de documentação, que o PM vai lá e faz um monte de documentação, etc. Só que como a produção da engenharia cresceu muito, não dá tempo de fazer essa burocracia toda. Até porque não precisa. Né? Você precisa de um prompt. Você não precisa de um monte de detalhamento de especificação. Né? Você pode testar e ir mudando, né, várias vezes. Então, são 2 casos que são mudança de mindset. Né? Eu preciso aprender que agora código é rápido e barato. E que só vai ficar cada vez mais rápido e barato. Né? Então, mesmo pessoas que estão trabalhando no modelo de produto, que imagina, essa startup que eu citei, ele já tem plataforma de experimentação, já faziam um teste AB, os designers participavam. Só que o modelo delas era, não, peraí, eu não posso botar nada em produção se não tiver Pixel Perfect, peraí. E Pixel Perfect leva 2 semanas para fazer. Não é mais assim. Né? Então, e tem outra coisa que é o cara que usou a ferramenta há muito tempo atrás e parou de usar. Né? Esses são os casos que eu vi. Mas acho que você está vendo coisas diferentes aí nos seus clientes. Né? O que eu tenho visto, assim, e para mim me dá até, assim, quando eu vou pesquisar um pouco mais, eu percebo isso, me dá um cheirinho de feature factory, assim, de modo de operação mesmo, sabe? Quando a pessoa opera nesse modo feature factory, aí o que ela fica com receio? Ela fica com receio de ser substituída pela AI. Porque, né, se ela está ali como tarefeira, né, vem um stakeholder, pede para implementar a funcionalidade X. Eu vou lá, implemento a funcionalidade X, né, sem grandes questionamentos, você virou uma fábrica de funcionalidades. Obviamente que a AI vai ser muito mais rápida e muito mais barata do que você para fazer isso. Então, assim, o risco de ser substituído por uma AI é grande. Um ponto importante, o risco de ser substituído pela AI é importante, mas isso não significa que esse modelo de feature factory vai gerar resultados só porque tem AI na ponta, ao invés de pessoas fazendo as funcionalidades. Né? Agora, quando o time roda no modelo, né, de operação de produto, né, no modelo com cultura de produto, aí é diferente, porque a AI faz exatamente isso que você comentou, Felipe, que é agilizar a implementação. A implementação está ficando cada vez mais barata. Eu vi há uns 6 meses atrás o Andrew Ng, né, que é uma pessoa bastante conhecida aí do mundo de AI, comentando que os engenheiros do time dele estão falando: agora a PM está virando gargalo, porque PM está demorando muito para tomar as decisões aqui, né, e a gente consegue implementar as coisas com muito mais velocidade. E ele, inclusive, estava falando: olha, a gente tem que mudar que a gente ainda não sabe ainda se vai mudar de fato ou não, mas essa proporção entre engenheiros e PMs, né, que a gente falava entre 5 a 9 pessoas engenheiras para cada PM, né, esse pessoal né, do Andrew Ng, ali da empresa do Andrew Ng, estava falando: não, temos que mudar e temos que ter uma pessoa PM para cada pessoa engenheira, porque agora a pessoa engenheira está com muito mais velocidade, capacidade de entrega. Então o gargalo deixou de ser a entrega e passa a ser a decisão do que entregar. O que a gente precisa entregar? Né? Como é que a gente faz mais experimentos? Como é que a gente roda mais experimentos e entrega coisas que de fato geram resultado, né? Tanto para a nossa cliente quanto para... Eu acho que aí tem que mudar o papel do PM, né? 1 para 1 não parece fazer pouco sentido. Total, eu acho que tem que mudar o papel. Acho que é um exagero. Acho que é um exagero.
Não, assim, eu acho que faz pouco sentido. Porque ele está preso no modelo antigo, onde assim, o PM que toma decisão. Em vez de eu ter um PM manter a mesma razão e os engenheiros poderem tomar mais coisas, né? Os engenheiros poderem estar usando dados, etc. Porque o modelo que ele descreveu é o PM toma todas as decisões. Esse modelo está errado. Né? Assim, não é à toa que empresas que têm engenharia muito forte, tem vários tipos de Stripe que não tiveram PM por muito tempo. Tem vários produtos que começam sem PM porque os engenheiros conseguem fazer. Né? Então, assim, ou seja, não existe o papel de, mas alguém está fazendo, tem o chapéu. Não existe o cargo PM, mas alguém tem o papel de PM. Né? As pessoas estão fazendo a gestão do produto, só que é um engenheiro, a pessoa tem o cargo de engenheiro que faz. Né? Então, eu acho que essa coisa de 1 para 1 não faz o menor, assim, não me parece fazer sentido. É muito mais fácil você, né, mudar a relação, né, e garantir que as pessoas conseguem fazer. Né, os engenheiros conseguem fazer. E aí, mas assim, primeiro a gente tem que entender que quem está em Feature Factory, né, quem está passando tarefa, achar que vai conseguir ter benefício com AI, assim, as pessoas não aprenderam, a gente já falou isso alguns episódios atrás, que as pessoas já estão 3 gerações atrás, agora o mundo está indo para mais uma geração para frente, vocês ainda estão 3 atrás. As pessoas não vão ter benefício com AI, assim como essas empresas não têm muito benefício com software em geral. Não é à toa que, né, as empresas, né, digitais, as empresas de tecnologia, têm resultados muito melhores com os investimentos de tecnologia do que as empresas tradicionais. Né? Então, o modelo de fábrica de features ele não funciona, muito menos com AI. Né? E aí eu vi uma entrevista recente com o Jensen Huang, que é o fundador da NVIDIA, né, a maior empresa do mundo, por trás de toda a revolução do AI. Ele falando sobre isso, ele fala assim, a linguagem que ele usa é a diferença entre a tarefa e o propósito daquela pessoa, daquela função. Né? Você, cara, eu sou CEO, eu passo o dia inteiro digitando. Meu propósito é digitar? Não. Eu tenho que tomar decisões, etc. Então, se eu parar de digitar, acabou o meu papel? Não. Né? Então, e aí falando, cara, hoje em dia na NVIDIA estão usando, todo mundo usa cursor, etc. E aí os engenheiros estão escrevendo menos e menos e menos código. Né? Ele falou assim, escrever código é uma tarefa. O propósito dos engenheiros é resolver problemas conhecidos e descobrir novos problemas que podemos resolver usando tecnologia. Esse é o propósito. E o propósito deles não mudou. Ele falou assim, cara, se na NVIDIA os engenheiros escreverem 0 código, eu vou ficar muito feliz. Né? E ninguém vai perder o emprego, porque tem muita tarefa. Eles são muito mais produtivos e fazendo coisas muito mais valor agregado. Né? Então, eu acho que, primeiro, tem pessoas que não entendem isso e tem empresas que acham que vão ter menos gente. Né? Esse fator ainda está aberto. Né? Assim, por exemplo, a Microsoft já declarou que ela alcançou peak employee, ou seja, o pico de colaboradores da Microsoft já foi alcançado. Mas você tem que entender que tem muita gente que não tem nada a ver com produção de produto, tem toda uma burocracia, né, que provavelmente consegue ser mais achatada. Aí entra um tema que eu estava estudando esses dias. Quando eu vi esse problema, eu comecei a estudar um negócio chamado paradoxo de Jevons, enfim. Jevons, que é super interessante, porque ele tem a ver com isso. Ele fala que quando você consegue aumentar a sua produtividade, isso não significa necessariamente que você vai ter menos pessoas trabalhando naquele tema. Significa que você baixou a barreira, né, de fazer a coisa, né, do teu custo, e consequentemente você vai fazer mais. Então, o exemplo que ele dá, obviamente que isso é mais antigo do que a AI, mas o exemplo que ele dá é carros, né? Quando os carros eles consumiam muita gasolina, era muito caro, consequentemente muito poucas pessoas podiam ter carro, né? Porque, enfim, a gasolina era cara. Quando eles conseguiram reduzir o preço da gasolina, o que eles imaginavam que ia acontecer? Poxa, ia continuar tendo as pessoas tendo carro, mas ia ficar mais barato. Só que o que acabou acontecendo é que, como ficou mais barato, mais pessoas começaram a ter acesso ao carro e começou a precisar ter mais infraestrutura para suportar carro. E o que eu estou vendo com AI é algo mais ou menos nessa linha. Não é o fato de ter a AI,
né, a gente vai conseguir ter menos pessoas na empresa. Não. O que significa É porque depende. algumas coisas, né, que eram muito difíceis vão começar a ficar mais simples e a gente vai começar a se focar em coisas mais complexas e vai precisar ter gente para olhar essas coisas mais complexas. O sarrafo subiu, digamos assim, né? O paradoxo de Jevons é citado por muita gente, mas o problema é que você tem que fazer a conta. Tem uma elasticidade aí. Se o AI conseguir fazer 100 vezes mais do que ele faz hoje, aí vai ter menos emprego. Sim. Você vai começar a fazer 1000 vezes. A questão é a elasticidade, entendeu? Assim, porque se o custo cair tanto, aí você vai precisar de menos gente mesmo, e isso afeta pessoas de maneira diferente, né? Então, tem algumas áreas onde já está começando a ter sinais de ter problema, né? Especialmente as posições mais júnior, né? Está começando a ter em algumas funções, a ser mais tipo de vendas, né? A posição mais júnior, ela tem sim. Uma posição mais tarefeira, menos... Sim, mas, por exemplo, mesmo em área de vendas, as pessoas estão tendo menos. Tem uma tendência grande nas empresas de tecnologia americanas de os colaboradores individuais, que eles chamam de ICs, né? Individual Contributor, né? Que é o colaborador que não tem equipe, serem muito mais sênior lá. Eles estão botando gente muito mais sênior. Tá? Eu participo de... Tem um grupo de PMs, de diretores de produto americanos que eu participo, que eu trabalho como facilitador. Uma das pessoas do meu grupo, ela foi, assim, tem 5 anos de Amazon, 5 anos de Microsoft, 5 de Meta, e agora ela é IC. Ela é colaboradora individual na Oracle Cloud. A pessoa tem 15 anos de experiência na Amazon, assim, ela já foi diretora de produto. Hoje ela é IC. Então, olha o nível de colaborador individual que essas empresas têm hoje. E ela fala, cara, se você pega assim, o span de controle, assim, o chefe dela tem 25 reportes diretos. São pessoas muito sênior, então precisa de menos orientação no dia a dia. E tem tipo tech leads, né? Assim, então, assim, tem a pessoa que orienta o trabalho sem ser chefe direto, né, de grupos. Né? Então, é uma estrutura muito mais horizontal, com gente muito mais sênior. Então, tem uma pergunta assim de como é que você faz com gente mais júnior. Né? Mas eu acho que o melhor argumento que eu já ouvi não é a pessoa ser substituída por AI. É a pessoa que não usa AI ser substituída por quem usa AI. Uhum. Isso com certeza vai acontecer e já está acontecendo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Quem não usa vai ser atropelado. A gente já falou isso em outros episódios. Né? E quem está... isso aí é brinquedo. Cara, a evolução é muito rápida. Você tem que estar usando, né, constantemente. Então, mas assim, parte é resistência de processo, parte é resistência de mindset. Mesmo quem não está em Feature Factory, às vezes tem dificuldade de entender, né, que você tem que mudar. Agora, Felipe, trazendo para uma outra perspectiva essa resistência, né, dos times de desenvolvimento de produto ao uso de AI. A gente já falou, né, do nível do time, propriamente dito. Mas como é que você enxerga o papel da liderança para ajudar a quebrar essa resistência? O que você enxerga que a liderança poderia fazer para ajudar o seu time, né? Quem é, sei lá, CPO, CTO ou CPTO, enfim, né? Tem um time ali de 200, 300 pessoas ou 100 pessoas, enfim, e está encontrando essa resistência. Como é que ela pode ajudar a quebrar ou amenizar um pouco essa resistência? Eu gostei dessa frase de Jensen Huang por causa disso. Separar tarefa de propósito. Assim, eu acho que você pode falar, você está precisando, cara, o seu papel não é fazer a tela. O papel é garantir que a experiência do cliente esteja incrível, esteja funcionando, entender a necessidade do cliente, entender a dor, criar uma experiência incrível. Não é fazer a tela na mão. Assim como a experiência, o papel do engenheiro não é codar. O papel do PM não é criar especificação. Não é. Então, é separar a tarefa do propósito. Então, saber que isso mudou. E aí, aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravar, o Mari Kagan tem uma frase que eu adoro, famosa, que ele fala há muitos anos, que é: se você está usando os engenheiros só para codar, você está tendo só 50% do valor deles. Não é mais 50%. Você está usando só para codar, você está tendo tipo 5% do valor, talvez 3%. Porque o código codar cada vez mais
Só que você precisa ter gente melhor. Né? Uma coisa que um artigo que eu li recentemente, ele fala assim que como usar para coding, né? Para coding, ele fala: parabéns, você que é coder, você que é engenheiro, foi promovido. Agora você é tech lead. Porque todo engenheiro vai ter que gerenciar 10 agentes, né? Ou 100 agentes. Né? Então você vai ter que conseguir ser tech lead, vai ter que orientar, né? Dar clareza, tomar decisão de arquitetura. Então significa que as pessoas precisam de standardização. E essa mesma coisa, assim como o engenheiro virou tech lead, o designer vai ter que virar tech lead designer, vai ter que virar GPM, que vai ter que aprender a liderar desse jeito. Né? Então, requer uma mudança de modelo para todo mundo. Né? E aí, de novo, o Jensen Huang tem uma coisa que eu gosto muito, que ele fala que como é que você faz um prompt no AI? Da mesma maneira que você gerencia um time de produto. Você dá o outcome claro para as pessoas, para o time, você explica o contexto, você diz as restrições. Tudo que você precisa dar para um bom time de produto, você tem que dar para a AI. Então, tem a vantagem de aprender a ser um bom líder de produto, também aprender a ser um bom usuário de AI. Né? Então, os próprios líderes têm que ensinar os times a fazerem isso. Né? Só que isso é completamente diferente do que a maioria das empresas trabalha. Mas passa passando o feed para o time entregar. Mas, e aí você traz um ponto bom. AI ou não AI, isso é obrigação da liderança desde sempre, assim. Eles já deviam estar fazendo isso. O contexto, passar aonde que a gente quer chegar, por que a gente quer chegar lá, por que isso é importante, quais os caminhos, quais são os problemas que a gente precisa resolver para chegar nesse lugar, né? Esse é o papel da liderança. Com AI, sem AI, assim, você falou dos engenheiros, as melhores pessoas engenheiras com quem eu já trabalhei são pessoas engenheiras que entendem profundamente qual é a visão de produto que a gente está querendo criar, qual é o caminho que a gente escolheu para chegar lá, e opinam fortemente sobre esse assunto, né? Participam, estão engajadas. E o papel, né, a responsabilidade de engajar o time de engenharia nesse propósito, não só no código, né, no propósito, na visão, é exatamente da liderança, né? E acho que o papel do PM tem um papel muito forte nessa liderança, de trazer essa clareza. Pô, onde que a gente quer chegar? Por que a gente quer chegar lá? Por que é tão importante chegar lá? Quais são os caminhos que a gente tem para chegar lá? Quais são os problemas que a gente tem que resolver para chegar lá? Né? Então, isso eu entendo, não entendo errar, isso aí é fundamental. A minha visão é o beabá, né? Isso aí Martin Kagan fala, a gente tem repetido a exaustão. Isso é o contexto necessário que a gente precisa dar, dando para AI ou para time, mas a gente precisa dar para a gente conseguir, de fato, resolver problemas e gerar valor para a nossa empresa. É por isso que eu gostei tanto dessa frase do Jason Huang, que ele falou assim, cara, codar é a tarefa do engenheiro. O propósito dele é resolver problemas conhecidos e descobrir novos problemas que podem resolver com tecnologia. Eu adorei essa separação, que é exatamente o modelo de produto que ele está descrevendo. É isso aí. Né? É isso aí. O Barry Kagan fala que, né, a principal coisa para o modelo de produto é o empowered engineer, né? É o engenheiros empoderados, porque só eles que sabem o que só agora é possível fazer com tecnologia. E é essa quebra que o Jason Huang faz, né? Resolver problemas conhecidos, descobrir novos problemas que a gente consegue resolver com tecnologia agora. Porque a nova tecnologia permite que a gente resolva um problema que não dá para resolver antes. Né? Então, esses dois papéis, essa descrição é maravilhosa, né? Que ele faz dos dois lados. Só que a maioria das empresas não trabalha assim. Né? Então, assim, mas mesmo empresas que já estão fazendo experimentos, já estão mais no modelo de produto, essa mudança, essa coisa de desaprender o antigo é muito difícil. Né? E aí, essa coisa do Andrej Karpathy, cara, que foi diretor de AI da Tesla, né? Assim, cofundador da OpenAI. Ele fala assim, cara, eu estou me sentindo perdido. Então, assim, se você está se sentindo perdido, né, você que é designer, que é PM, você não está sozinho, tá? O mundo inteiro está perdido. Né? Porque acho que uma das coisas que a gente comentou antes de começar a gravar é que a gente, como consultores, como coaches, etc., a gente ensinava o playbook de produto, né, durante 10, 15 anos. O desafio de quem está transformando agora é que o playbook não existe mais. Então, tem clientes meus que estão ensinando coisas que eu ensinava 10 anos atrás. Eu falo, gente, para! A gente tem que ensinar o futuro. O problema é que o futuro não tá claro ainda, não tem um playbook. Mas você sabe, o playbook está mudando toda hora. Mas você sabe que tem um pedaço do playbook que não mudou.
né? Pelo menos essa é a minha Não, visão. não. Que é Não, os princípios não mudam. ter clareza do que você está querendo Não, os princípios não construir. mudam. Mas As técnicas mudam, o como as muda. técnicas mudam. Assim, a maneira de você implementar o princípio muda. Né? Só que as pessoas, a maioria das pessoas não consegue trabalhar só com o princípio. Né? Assim, elas precisam da implementação no começo. Mas que volta para aquilo que você trouxe, que eu achei muito bom, que é separar propósito de tarefa. Né? Uma coisa é o propósito. Sim. O propósito não muda. A gente está aqui para construir produto para quê? Para resolver o problema da cliente com tecnologia de uma maneira que... O papel do engenheiro é resolver problemas conhecidos e descobrir novas coisas para resolver com tecnologia. Como está mudando? Está mudando e está mudando a cada dia. Cada dia tem uma maneira nova. Sim, mas aí as pessoas ficam se perguntando qual é a proporção de engenheiro. Eu sei lá, gente. Assim, isso vamos descobrir. Mas assim, e é engraçado que pessoas que dizem que trabalham com produto terem problema de trabalhar com incerteza e discovery. Né? Eu acho que as pessoas têm que sentar e refletir. Gente, é isso. Trabalhar com desenvolvimento de produto é trabalhar com incerteza. Vai mudar. Eu não sei o que vou fazer daqui a... É isso mesmo. Está mudando muito rápido. Né? Mas os princípios são os mesmos. Né? A forma o propósito não mudou. Né? O princípio é o mesmo. Só que as pessoas... Mas o playbook de como implantar a fórmula, esse mudou. Agora, o playbook, né, do princípio, né, estamos aqui construindo soluções para os problemas dos nossos clientes de uma maneira que gera resultado para a empresa, isso não mudou. Precisa ter clareza da visão, clareza da estratégia. Mas, bom, acho que a gente conseguiu cobrir um bom chão aqui Acho que cobriu bastante coisa. Né? Acho que cobriu bastante coisa. De novo, mandem comentários, perguntas, mandem para a gente. Mandem quais outros temas, quais outras buzzwords que vocês queiram que a gente cubra. E até o próximo episódio. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.